Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula da curadoria do Word. E hoje nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a utilização de tabelas, gráficos e imagem no nosso documento. É a parte mais visual em relação à ferramenta do Word. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês nessa aula é a respeito da colocação de tabelas, né? Muitos de vocês devem saber, ou mais ou menos terem uma noção de tabelas, né? Existe até a ferramenta do Excel, que é própria da Microsoft para poder construir tabelas, só que o Word também nos permite a utilização das mesmas. A primeira coisa que vocês têm que saber é inserir tabelas. Como o nome já diz, você tem que vir aqui na aba Inserir, né, e tem um grupo só para tabelas. Aí clicando aqui, você vai poder inserir tabelas de duas maneiras. A primeira maneira que a gente pode inserir tabelas é por meio dessa tabela aqui que o Word disponibiliza e que você define como vai funcionar, como fica a sua tabela, em que você escolhe o número de colunas e o número de linhas. Então, por exemplo, eu quero uma tabela que tenha, 6 colunas e 4 linhas. E aí, automaticamente, as colunas e as linhas elas vão ser feitas no nosso documento. O único problema é que essa forma de inserir tabela ela é um pouco limitada. Por quê? Porque ela só nos permite inserir 10 colunas e 8 linhas, né? Então, existe uma outra opção, mas vamos lá, vamos começar por aqui. Então vou inserir uma tabela com 5 colunas e 3 linhas. Aí agora tá aqui inserida a nossa tabela. Como vocês podem perceber, assim que eu insiro a tabela, aparece aqui em cima, nas famílias, uma nova família, que é a família destinada para tabelas, né? Se eu sair de desclicar na tabela, essa família, esse grupo, ele desaparece. Então, assim que eu clicar, automaticamente vai aparecer essa família que tem duas abas, né, que é de design e do layout da tabela, né? E aí, aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho para vocês verem mais ou menos como são as funções de cada uma dessas abas. Quando a gente está falando de design, ele está relacionado realmente ao lado mais artístico da sua tabela, né? Existem designers pré-determinados pelo Google, pelo Word, né, que você pode escolher aqui, por exemplo, tabelas de grades, tabelas em listas, né? E aí vai depender da escolha e do tipo de documento que você está querendo formatar. Por exemplo, eu vou colocar essa tabela aqui, então o Word ele foi e determinou para mim como vai funcionar a minha tabela, né? E ali, além disso, existe essa parte aqui que você pode selecionar o que você quer que o Word altere no seu designer. Por exemplo, a linha de cabeçalho. Então agora, se eu clicar aqui novamente, vai aparecer a linha de cabeçalho. Se eu desclicar, a linha de cabeçalho desaparece, né? A primeira coluna, tá vendo? Então eu posso ir clicando e desclicando que o Word ele vai alterando a forma como a minha tabela vai se organizando, né? E aí é todo lado muito mais artístico que você vai escolher como você quer que essa tabela fique. Por exemplo, agora eu vou pegar essa tabela, uma tabela um pouquinho mais quadradinha, essa daqui, por exemplo, né? Só que eu quero que não apareça a linha de cabeçalho. Então, clicando aqui, não vai aparecer a linha de cabeçalho, né? As linhas de trás, eu posso também colocar ou descolocar ou tirar as linhas de trás, a primeira coluna. Então é basicamente isso que você vai alterando a sua tabela. Essa parte de designer vai depender muito do tipo de documento que você está querendo organizar, né? Então você vai poder fazer, assim como tudo que o Word nos fornece, você pode alterar o designer, né? Então você pode fazer sombreamento, você pode, por exemplo, eu quero sombreamento na tabela inteira. Então você seleciona onde é que você quer sombreamento e pronto, eu quero que fique tudo verde. E eu coloquei sombreamento verde, entendeu? Eu posso alterar o tamanho da minha tabela, né? O tamanho das minhas linhas, tá vendo? Agora eu estou colocando linhas mais grossas. Eu venho aqui com um pincel, eu coloquei linhas de 6 pontos, né? Mas sei lá, eu quero colocar linha de 3 pontos. Aí eu só selecionando as linhas que eu quero que eu coloque o ponto. E assim o Word ele vai fazendo as edições. Eu posso tirar as bordas, por exemplo, aqui eu tenho borda, aqui eu tiro borda, né? E eu posso também fazer a mesma coisa com essas linhas invisíveis, que é onde eu posso marcar o pincel. Eu posso deixá-las ou tirá-las. Vai depender de como eu quero que fique a minha tabela, né? Agora, vamos para uma outra parte que é o fato de inserir tabela com um pouco diferente. Por exemplo, eu vou vir aqui, dar um espaço. Agora vamos inserir uma tabela um pouco diferente, né? Porque, como eu falei, aqui, quando nós vamos inserir a tabela dessa maneira, nós ficamos limitados com o tamanho da tabela, né? Então, se eu quiser fazer uma tabela muito maior, com muito mais detalhes, eu posso vir aqui em inserir tabelas e escolher exatamente o número de colunas e o número de linhas. Vamos dizer que eu quero, 13 colunas e eu vou colocar 11 linhas. E aí vem essa parte aqui de comportamento de ajuste automático. Bom, como funciona esse comportamento de ajuste automático? Quando nós estamos falando de largura fixa, que é o que está selecionado, é quando o nosso documento ele vai ter, as nossas linhas elas vão ter largura fixa já determinadas pelo Word, né?
Você também pode ajustar automaticamente o conteúdo, ou seja, né, você clica nesse ajustar automaticamente e as linhas elas vão crescendo de acordo com como você vai escrevendo dentro da tabela. Né? E por fim nós podemos ajustar automaticamente a janela, ou seja, a tabela ela vai comportar o tamanho da sua janela, né, que é o tamanho delimitado pelas margens. Vamos deixar aqui no largura automática, né, no largura já fixa, eu posso colocar o tamanho da minha largura, eu posso colocar a largura automática também. Mas sei lá, eu quero a largura de 1,1 centímetros. Né? E além disso, se você quiser lembrar que essas dimensões da sua tabela, ou seja, você criou uma tabela e mais tarde você vai querer criar uma outra tabela com essa mesma dimensão. Você pode marcar aqui nessa caixinha, lembrar a dimensão da nova tabela, que aí o Word, assim que você inserir, aquelas dimensões já vão ser respeitadas. Então agora eu fui e coloquei. Essa é a nossa nova tabela com 13 linhas, 13 colunas e 10 linhas. 1.1 cada uma. E aí assim eu também posso fazer as alterações que eu quiser em relação ao design da nossa tabela. A cor e pronto. Agora existe um outro detalhe que também é interessante, que é o de inserir novas colunas e novas linhas nas tabelas. Imagina que você está fazendo uma tabela e que de início você pensava que ia utilizar apenas 10 linhas. Só que você percebeu que utilizou mais que 10 linhas. E como é que você faz? Existem esses botões aqui, você não tem necessidade de você apagar tudo e fazer uma nova. Você pode vir aqui, nessa parte de... seleciona a tabela, vem em layout, né? E aí tem esse grupo só de linhas e colunas. E aí você vai poder inserir. Né? Aí você pode inserir linha... por exemplo, eu quero inserir uma linha acima dessa. Então eu venho aqui, inserir linha acima. E aí ele foi inserir uma linha acima. Mas se eu quisesse, por exemplo, inserir uma linha que fosse abaixo, eu venho aqui em layout, posso também inserir linha abaixo. Eu posso inserir coluna, no caso, à esquerda, ou posso inserir à direita, tá vendo? Só que isso tudo vai depender de como você quer que fique o seu documento. Além disso, você pode mesclar, né, linhas com colunas. Por exemplo, aqui tem um quadradinho aqui, mas, por exemplo, eu quero que esse quadradinho aqui seja junto, né? Eu quero que seja um só. Então eu venho aqui eu pego a borracha, eu apago essa linha. Então agora ele ficou tudo junto. Não, mas agora eu quero que essa linha aqui toda fique junto. Eu venho aqui e apago essa linha. Né? Ah, mas agora eu quero que esse quadrado fique junto com esse quadrado. Eu venho aqui e apago essa linha. Então a borracha ela serve para você apagar as linhas ou até mesmo a tabela inteira. Por exemplo, eu quero te apagar toda essa parte final da tabela. Eu venho aqui e seleciono tudo com a borracha. Selecionando, a borracha ela vai automaticamente apagar a minha tabela. Espera aí que faltou só esse pedacinho. E pronto. E além de você poder apagar as partes da tabela ou até mesmo a tabela inteira, você pode fazer divisões dentro dos próprios quadrados de cada tabela. Por exemplo, eu clico aqui na tabela e vem um layout e existe aqui dividir células. Por exemplo, eu quero dizer que essa célula aqui eu quero que ela seja dividida. Eu quero colocar uma nova, botar uma linhazinha aqui. Eu clico nela e vem aqui, dividir célula. Aí ele vai perguntar número de coluna 2, número de linha 1, ok. Pronto, agora ele dividiu para mim. Ou seja, vai ser uma linha que agora vai ter, que antes só comportava uma coluna, agora vai comportar 2 colunas. Né? Ou então eu posso dividir a tabela inteira. Por exemplo, eu venho aqui, seleciono isso, eu quero dividir essa tabela. Pronto, e coloco dividir. Agora eu criei 2 tabelas. Né? Agora, sei lá, eu quero dividir a tabela aqui. Eu venho aqui e dividir. Então agora eu dividi em 3 tabelas. Né? Então eu posso fazer essa divisão de tabelas de acordo com a necessidade. Né? Então, assim, é um processo bem dinâmico e que vai variar de acordo com o tipo de documento que você está querendo fazer. Assim, eu posso ajustar o tamanho da altura e da largura, por exemplo. Eu venho aqui, eu venho em layout, e agora eu quero que a altura tenha, sei lá, eu estou aumentando a altura para 2 centímetros. Então, como eu estou selecionando essa linha aqui, então toda essa linha agora vai ter 1 centímetro. Né? Agora eu quero relacionar a altura, a largura. Então eu vou pegar, seleciono essa coluna aqui, agora eu quero que essa coluna seja um pouco mais larga. Então ele automaticamente vai aumentar a minha largura. Né? E lembrando que isso você pode alterar a formatação inteira da tabela. Agora, por exemplo, se eu quero que a tabela inteira tenha a mesma largura e a mesma altura, então eu venho aqui e começa a aumentar a largura, então está aumentando de tudo, entendeu? E além disso, existe uma terceira maneira de você poder criar a tabela, que é você desenhar a sua própria tabela. Então, além de você poder inserir a tabela pelo aquele modelo que você seleciona, que você já tem as tabelas prontas, ou então inserir tabela que você define o número de colunas e linhas, você também pode desenhar tabela. Como é que você faz para desenhar a sua própria tabela? Vou dar um espaço aqui para poder... Não. Isso. Vou dar um espaço aqui para poder vir para essa outra folha. Você clica em tabela,
desenhar tabela, inserir, na guia inserir, na família tabela, desenhar tabela, e agora você desenha a sua própria tabela. E aqui eu desenho o quadrado inicial, eu posso fazer minhas linhas e eu escolho o tamanho das colunas, eu escolho o tamanho das linhas e eu vou desenhando. É só arrastar com o mouse que desenha sozinho. Eu posso escolher, não, eu quero que essa venha até aqui, eu quero que essa venha até aqui, e eu vou fazendo as tabelas loucas, ou tabelas normais mesmo para documentos. Como vocês podem ver, tipo, o designer está no ponto 3, então eu posso colocar em ponto 1, e agora eu vou fazer em relação a apenas um ponto de largura. Então eu vou fazendo as tabelas das formas mais variadas possíveis. E agora, já que a gente começou a falar de tabela, agora a gente pode o quê? Escrever dentro das tabelas. E que aí você clicar na caixa de texto que você quer e você escreve alguma coisa, né? E aí é só você sair escrevendo. E assim como é uma fonte normal, você também pode alterar o tamanho da fonte de uma maneira normal possível. Por exemplo, agora eu vou criar uma tabela, vamos dizer que se eu quisesse fazer uma tabela a respeito de um horário na semana. Eu posso vir aqui, desenhar tabela, né? Eu vou vir aqui em design, escolher apenas um ponto e eu desenhei minha tabela. E agora eu quero em relação aos dias da semana. Então, tipo, primeira coluna para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então agora eu venho aqui para poder, como se fosse um horário semanal. Eu posso vir aqui e escrever segunda. Aí eu venho do lado terça, quarta, quinta, sexta, sábado e por fim domingo. E assim, só pra avisar, né, é que as setinhas elas vão redirecionando você pra onde você quer ir na tabela. Por exemplo, aqui aí você vai pro lado, seta pro lado, desce, sobe pro lado, entendeu? Então a setinha ela vai direcionando você nos espaços da tabela. Então assim, agora a nossa tabela tá criada, sei lá, eu quero fazer um layoutzinho. Então eu venho aqui e eu venho no designer e eu quero que ela fique nesse padrão, por exemplo. Quero que ela fique nesse padrão. Mas eu quero que essa coluna aqui de cima, essa primeira coluna, ela tenha um sombreado um pouco mais forte. Então eu venho aqui e coloco um sombreado um pouco mais forte. Coloquei. Aí a minha fonte não está legível, então eu venho aqui e altero a cor da fonte. Então agora eu coloquei a fonte branca. Beleza. Aí agora, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse criar mais uma coluna, né, aqui para poder colocar os horários aqui do lado. Então eu venho aqui, vem aqui, layout de tabela, eu coloco para colocar inserir colunas. Inserir à direita, Ctrl Z porque eu coloquei aqui, layout, inserir à esquerda. Então agora eu inseri uma nova coluna. Aí aqui eu vou poder colocar, por exemplo, meus horários. Aí eu teria que fazer outra divisão nessa coluna, eu só vim em desenhar tabela, e eu faço outras divisões, faço outras divisões aqui e eu vou podendo inserir os horários que eu quero. Acho que já deu pra entender, né? Aí, por exemplo, se eu quisesse apagar essa caixa aqui pra poder não ficar aparecendo, né? Porque não vai ter nada escrito aqui em cima, eu venho uma borracha e eu apago. E aí agora, como isso aqui eu selecionei para pintar isso de azul, eu seleciono só essa parte. E eu boto sombreamento branco. E pronto. Agora a nossa tabela ela já tá pronta para poder ser preenchida. Eu acho que assim, de tabela é basicamente isso.
né? Você pode fazer diversos modelos de tabela possíveis, o Word ele possibilita isso, e vai depender da sua necessidade, né? Agora eu vou apagar tudo isso, só para a gente poder ir para a próxima parte, que agora a gente vai falar um pouquinho de gráficos. Primeiro, gráfico está muito relacionado com tabela, né? Porque geralmente as informações que a gente necessita dos gráficos são provenientes de tabelas. Só que essas tabelas, elas podem ser tabelas externas ou tabelas do próprio Word. As tabelas externas são as tabelas do Excel, que você pode fazer tabelas no Excel, planilhas, e pegar essas planilhas e importar para o Word, só você vir inserir. E aqui você vai... Não, no caso você vai ter que vir arquivo, importar, né? E aí com isso você vai conseguir importar essas planilhas para o Word. E com essas planilhas do Excel, que é um programa que foi feito só para trabalhar com essas planilhas, você consegue montar um gráfico. Ou então você consegue montar um gráfico com o próprio Word, né? Como é que faz para a gente montar um gráfico com o próprio Word? Você vem em página inicial, né? Inserir, e aqui você vai vir na parte de ilustrações, você vai clicar em gráfico. Assim que você clicar em gráfico, vai descer essa aba que vai mostrar os diversos tipos de gráficos que o Word possibilita que sejam montados, né? Você pode montar colunas, linhas, o gráfico de pizza, barra, né? Áreas, dispersões, gráficos até de ações, superfícies, radares e combinações. Além disso, dentro de cada um desses gráficos existem outros tipos de gráficos. Por exemplo, eu quero gráfico de pizza, mas eu quero pizza em 3D. Então eu clico aqui, ele vai ter gráfico de pizza em 3D. Pizza da pizza também é possível. E pizza que sai em barras, ou então de rosca, né? Que é basicamente de pizza, mas é diferenciado. Vamos pegar o gráfico colunas e vamos colocar o colunas em 3D. Então esse é o nosso gráfico colunas em 3D. Aí agora eu selecionei esse vai ser o meu modelo, então eu coloco em OK. Assim que eu coloco em OK, vocês vão perceber que vai aparecer, né, o gráfico, e embaixo vai aparecer uma tabela, né, e tem essa legenda, gráfico no Microsoft Word. Essa tabela, que é a tabela que vai regir o nosso gráfico. Se qualquer alteração que eu quero fazer dentro desse gráfico, eu vou depender dessa tabela, né? Como assim? Por exemplo, a primeira coisa que vocês podem ver na tabela é que a tabela ela divide em 4 categorias, né? E quais são as 4 categorias que poderiam ser categorias de análise, né? E dessas 4 categorias eu tenho séries diferentes, né? Então, sei lá, se eu quero fazer 4 categorias, como eu vou renomear minhas categorias para, por exemplo, engenharia de produção, essa daqui eu vou renomear para engenharia civil, engenharia mecânica, e por fim engenharia naval. Aí vamos dizer que eu tenho 4 engenharias para poder analisar, que são as minhas 4 categorias, né? E vocês podem perceber que alterando aqui o nome, eu alterei também o nome aqui no gráfico, né? E eu quero analisar, por exemplo, em relação aos períodos, o número de alunos em cada período. Então posso colocar primeiro, segundo, e terceiro. Aí isso seria, por exemplo, um gráfico que avaliaria o número de alunos no primeiro, segundo e terceiro período em cada uma das engenharias. Ele faz um comparativo entre elas, né? E aí eu posso alterar o título do meu gráfico, que no caso vai ser... peraí, que eu posso alterar o título do meu gráfico, que no caso vai ser número de alunos. Beleza. Então agora aqui eu tenho meu gráfico, né? E, por exemplo, como é que eu faço então para alterar essas barras? Eu faço a alteração dessas barras e mudando aqui os números. Por exemplo, vamos dizer que na engenharia de produção, primeiro período, você tem um total de 40 alunos.
coloquei 40 alunos. Vocês podem ter visto claramente que, assim, como o gráfico está numa escala pequena, né, assim que eu coloquei a coluna 40, as outras colunas que diminuíram muito, né, mas é só vir aumentar o gráfico também que vai poder facilitar em relação a essa escala. Enquanto que, por exemplo, o primeiro período da civil tem 60 alunos. Já a mecânica tem 60 e a naval tem 40. Aí agora em relação ao segundo período, o da naval de 40 caiu para 33. Enquanto da mecânica foi para 51, da civil para só 58 e da produção foi para 42. E assim eu posso botando números e vou alterando o nosso resultado. E ele automaticamente vai alterando as barrinhas lá em cima, como vocês podem ver. Por exemplo, agora a mecânica de 51 foi para 50. Essa terceira barra aqui, que representa os alunos do terceiro período da mecânica, com certeza ela vai subir, como foi previsto. E agora 33 para 30. Beleza. Então agora nós conseguimos montar um gráfico que representa o número de alunos de alunos de engenharia com relação ao primeiro, segundo e terceiro período com engenharias específicas. Agora, por exemplo, se eu quisesse criar uma nova categoria, eu poderia fazer isso? Bom, eu poderia. É só eu vir aqui e escrever minha próxima categoria. Vamos lá. Engenharia elétrica. Agora, automaticamente, ele criou minha próxima categoria. O mesmo acontece se eu quiser, por exemplo, agora colocar a categoria de quarto período. E agora eu posso colocar informações a respeito de todas essas categorias e eu vou conseguindo plotando meu gráfico. Pronto. Legal. Então agora que nós já fizemos o nosso gráfico, vamos dizer que, bom, eu não quero mais um gráfico de... Bom, eu não gostei dessa formatação que o Word me deu, porque é uma formatação já pré-definida por ele, eu não gostei, né? Como é que eu faço para alterar? Então eu seleciono o gráfico, assim como acontece com tabela, né? Assim como acontece com tabela, se você clicar no gráfico, vai aparecer uma aba especial só para gráfico, que trabalha o design e a formatação dos gráficos. Então, por exemplo, eu quero alterar o design. Já existem designers pré-determinados pelo Word, né? E que assim, é só você vir aqui e clicando. Por exemplo, achei esse aqui bem legal. Então esse aqui é o nosso novo designer, né? Mas eu não gostei das cores. Então você pode também alterar as cores das barrinhas, né? Mas só que essas formas de designer, elas são formas já pré-determinadas pelo Word, né? Então, você fica muito preso a formatação da ferramenta. Mas vamos dizer que eu quisesse fazer meu próprio formatação, meu próprio designer. Então eu vim aqui em formatação, e aí eu vou ter que escolher o que eu quero alterar meu designer. Como é que eu faço para escolher o que eu quero alterar meu designer? Bom, tá vendo aqui em cima, na parte de seleção atual, no grupo de seleção atual, existe essa setinha, e que essa setinha indica tudo que tem no seu gráfico. A área de plotagem, a área do gráfico, a base. Tipo, cada gráfico vai ter, né, os seus elementos diferenciados. Mas, por exemplo, a área de plotagem. O que é a área de plotagem? Esse fundo aqui. Eu não quero que esse fundo seja branco. Então eu venho aqui, seleciono a área de plotagem. E eu quero que esse fundo, por exemplo, seja amarelo. Então eu venho no preenchimento da forma e preencho como amarelo. Pronto, agora minha área de plotagem está amarela. Agora em relação às barrinhas. Bom, com relação à série 1, né, que representa o primeiro período, eu não quero mais que seja dessa cor. Eu quero que seja uma cor amarelo bem forte. Então eu venho aqui e pronto, seleciono série primeiro, preenchimento de forma, amarelo bem forte. Eu posso preencher outras coisas também, por exemplo, posso preencher o contorno sei lá, quero que o contorno fique preto, ou até mesmo colocar efeito, entendeu? Posso botar em 3D se quiser, ou na forma de bezel, e aí vai depender do seu gráfico, do que você quer fazer no gráfico, né? Aí agora, sei lá, eu quero que a parede, que é essa parte aqui, ela fique laranja. Então agora a nossa parede do gráfico ela vai ficar laranja.
né? E assim eu vou alterando a formatação de acordo com qual elemento do nosso gráfico eu quero alterar, né? Então é basicamente você vir aqui nessa área, nessa seleção atual, esquecer o que você quer alterar. Sei lá, eu quero o eixo horizontal, a categoria. E assim, aí assim, por exemplo, eu quero que ela fique amarela. Então assim, tá vendo que tá alterando aqui embaixo que é onde ficou o eixo horizontal? Agora o eixo horizontal ficou amarelo. Se eu quer botar verde, agora ele ficou verde, entendeu? E agora, por exemplo, eu quero o eixo vertical. Vertical agora, tá vendo que ele tá alterando esse eixo aqui, eu quero que agora ele, sei lá, ele fique azul. E assim eu vou conseguindo alterando o nosso gráfico da maneira que a gente quer. E assim como a gente pode fazer com o gráfico, a gente também pode alterar a letra, por exemplo, né? A gente pode colocar... A gente pode alterar a letra com configuração do Word Art mesmo, entendeu? Posso colocar, sei lá, eu quero que essa letra fique nesse designer. Então eu clico aqui. Foi mal. Eu clico aqui e agora a letra ficou nesse designer. E agora eu quero, sei lá, aumentar o tamanho da letra. Então eu venho aqui, Ctrl maior. Não era Ctrl Shift maior. Eu estou aumentando o tamanho da letra, né? E aí agora eu consegui aumentar o tamanho da letra. Como vocês podem ter visto, o Word ele vai se ajustar com o tamanho da letra em relação ao tamanho do gráfico, né? Então agora eu estou, por exemplo, aumentando o gráfico. Uma informação também importante é com relação a essa tabela. Essa tabela, ela é apenas a tabela que vai regir o seu gráfico, mas só que ela pode ser excluída normalmente, tá? Ela não, se você apagar ela, o gráfico ele vai continuar aqui. Aí, por exemplo, tá bom, agora eu quero voltar com essa tabela. É só você vir em formatar, você clica no gráfico, você vem em formatar, ou designer. Não, você vem em design e você vem em selecionar dados. Assim que você selecionar dados, a tabela ela vai voltar normalmente. Ok, agora para dizer que eu fiz um gráfico de colunas e eu percebi que ele ficava melhor na forma de pizza. Então eu venho aqui, alterar gráfico. Então eu venho aqui, alterar gráfico, mudar gráfico. E agora eu venho dizer como é que eu quero mudar o meu gráfico. Eu posso, por exemplo, dizer que eu quero que ele fique nessa forma aqui, de pizza assim. Ok. Então agora eu consegui mudar o gráfico na forma de pizza, né? Mas como vocês podem ter visto, aquele nosso gráfico ele se comportava melhor na estrutura do gráfico de colunas. Porque assim, da forma de pizza é um gráfico que trabalha mais com porcentagem, né? E assim, você calcular a porcentagem de alunos que tem em cada... A gente não estava calculando a porcentagem de alunos, sim o tamanho de alunos, né? O tamanho não, o número de alunos. Então por isso que eu vou voltar para o nosso gráfico original. Outra coisa que você também pode fazer com o seu gráfico, por exemplo, é adicionar novos elementos a esse gráfico. Eu venho aqui na parte de clico no gráfico, venho no designer e pego adicionar elementos. Então, por exemplo, eu quero adicionar título ao gráfico. Mas você quer adicionar título aos eixos. Qual eixo? Eixo horizontal ou eixo vertical? Sei lá, o eixo horizontal. Então agora eu vou adicionar o eixo horizontal. Esse eixo horizontal representa o quê? Representa o quê? As nossas engenharias, né? Então eu vou botar as engenharias da UFRJ. Beleza. Agora eu quero dar título ao nosso eixo vertical. Eu venho aqui em formatar. Não, formatar não. Designer. Adicionar elemento. Título ao eixo. Agora eu quero dar título ao eixo vertical. E esse aqui representa o quê? Representa o número de alunos, né? Então eu venho adicionar título ao eixo vertical. Número de alunos. Beleza. Aí eu também posso adicionar várias outras coisas. Eu posso adicionar novos eixos se eu quiser. Tipo, eu posso adicionar um eixo em 3D também, mas esse gráfico ele já está em 3D. Então o eixo de 3D ele já está sendo embutido.
como eu posso adicionar essas linhas, tá vendo? Essas linhas que ajudam às vezes para você ter a noção de como o direcionamento da quantidade de, por exemplo, aqui se eu adicionar essa linha horizontal, tá vendo que essa linha aqui ela tá presa ao 40? Então eu vejo basicamente que aqui é a média do 40, né? Então assim, por exemplo, a segunda categoria da engenharia mecânica, ela claramente, nós podemos ver que ela está acima de 40, né? E ela também está aqui, em relação a 50, ela também está um pouquinho acima de 50, então é como se tivesse mais de 50 alunos, né? Aí eu posso vir também adicionar título ao gráfico, posso adicionar título em cima, ou título junto com o sobreposto centralizado, né? E eu também posso, se quiser, adicionar textos explicativos, que são os nossos rótulos, que é como se fossem legendas, né? Aqui, isso aqui já funciona como uma legenda, mas, por exemplo, eu quero fazer uma legenda em relação a cada barra. Então, eu venho aqui que criei uma legenda, né? E aí, com isso, você vê que automaticamente a legenda ela foi editada para quê? Ela pegou a seção, pegou a categoria e viu a quantidade de alunos tem naquela categoria, naquela seção. Então, por exemplo, da engenharia naval, no quarto período, ele viu que na tabela a gente colocou 28, então ele já determinou aqui 28 alunos, né? Agora, por exemplo, eu quero nenhum, eu tiro. Não, eu venho aqui em rótulos, nenhum, pronto, tirei. Agora vamos ver que, como vocês podem ver, a gente tem várias outras opções de criar gráficos. Vamos, por exemplo, criar um gráfico que seja um gráfico de linhas. Eu venho então em inserir gráficos e eu venho aqui em linhas. E eu quero, aí você escolhe o modelo teórico de linhas que você quer inserir e eu vou inserir o mais básico. Ok. E funciona exatamente como o outro gráfico, né? Eu vou ter várias categorias e várias seções e eu vou colocando números para cada categoria e números para cada seção e com isso eu vou determinando como vai comportar meu gráfico, se ele sobe ou se ele desce. E é exatamente a mesma coisa, eu posso alterar a cor, eu posso alterar a cor das linhas, eu posso alterar o designer, eu posso alterar designs específicos, por exemplo, eu venho formatar e eu venho o que? A série 1, que representa essa primeira linha, eu quero que ela seja vermelha, então eu consigo alterar também. Então é exatamente igual a gente fez, que a gente fez com o gráfico de colunas. E agora, a última coisa que eu queria trabalhar um pouquinho nessa videoaula é em relação à formatação de imagens. A formatação de imagens é bem simples também, né? Você vem aqui, só descer um pouquinho. Primeira coisa que você tem que saber é poder inserir uma imagem, né? Você pode inserir uma imagem como? Você vem em inserir imagens e você vai direcionar o computador. E aqui, por exemplo, eu vou inserir essa imagem. Inserindo essa imagem, assim como tem gráficos e colunas, você também tem uma aba específica só para imagens, que é assim que você clica ela vai aparecer. E a de formatação de imagem, você clicando aqui, você vai poder formatar a sua imagem do jeito que você quiser, né? Você pode botar cor, eu quero que ela seja em preto e branco, ou eu quero que ela tenha certa saturação, predestinação, eu recolori ela para verde. Eu posso corrigir em relação à luz, eu posso botar mais claro, mais escuro. Eu posso botar moldura na imagem. Posso botar borda, e assim, são os efeitos básicos que todo tipo de... tudo que o Word fornece para você. Eu posso botar sombra na imagem, com o efeito da imagem, coloquei sombra. E além disso, tem até uma parte que é interessante, você pode remover o plano de fundo, né? E que assim, o Word ele determina o que é seu plano de fundo e ele determinou o que é esse plano de fundo. Mas, por exemplo, você acha que esse não é seu plano de fundo, então você pode ir trabalhando para remover, para cobrir mais esse plano de fundo. E aí essa mulher ainda não está incluída no plano de fundo, então eu venho aqui até que ela seja incluída. E assim eu posso remover meu plano de fundo e agora ele formatou a minha imagem. Posso também cortar a minha imagem, que é só selecionar, formatar, cortar. E agora você seleciona a parte de corte que você quer cortar. Pronto, agora eu estou com uma imagem reduzida. Bom, por hoje foi só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
né? Essa parte assim de gráficos, tabelas e imagens são bem importantes, né? E assim, elas não são o principal, elas não são, como posso dizer, elas não são o principal ferramenta do Word, né? Que o Word ele foi feito mais para criar textos. Mas a gente pode ver que ele também tem várias funções para esses tipos de parte mais gráfica, né? E assim como a gente fez com gráficos, a gente também pode importar tabelas, a gente também pode importar gráficos do Excel, a gente também pode importar imagens, por exemplo, do PowerPoint, né, e de outros documentos, imagens da internet, você pode copiar e colar no Word, né, e você vai poder trabalhar e poder compor junto com o seu texto. Espero que vocês tenham gostado e por hoje é só isso.